O meia Luan foi um dos grandes nomes do futebol brasileiro nos últimos anos. Com enorme talento, Luan guiou o time do Grêmio a ser campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores, quando foi eleito também o Rei da América. Após bizarra queda de desempenho, Luan teve momentos ruins em Corinthians e Santos. E agora, em 2023, poucos sabem o que ele tem feito. Você entenderá nesse vídeo por que o Luan não joga mais no time do Corinthians e o que ele tem feito agora nos bastidores em 2023. Mostro pra você tudo agora, após a vinheta do futebol brasileiro. Você sabe por onde anda o meia Luan nesse ano de 2023? Pois é, o jogador que já brilhou com a camisa do Grêmio, já venceu até medalha de ouro com a seleção olímpica, hoje é um jogador que muita gente não sabe por onde anda, por onde tem jogado, e eu vou mostrar tudo pra você nesse vídeo. Mas pra gente entender a situação que o Luan se encontra agora em 2023 e entender o porquê ele não joga no time do Corinthians, vamos entender como foi todo o processo dele até ele chegar no time alvinegro. O Luan, como vocês sabem, brilhou ali em 2015, 2016 e 2017 vestindo a camisa do Grêmio. Comandado por Renato Gaúcho, Luan ajudou o Grêmio a ser campeão da Copa do Brasil em 2016 e em 2017 campeão da Copa Libertadores, sendo realmente um jogador decisivo, um jogador diferente. Luan fez gol na grande decisão. Luan era um jogador que chamava a responsabilidade, não à toa foi convocado várias vezes para a seleção brasileira, foi convocado para a seleção olímpica, ajudando o Brasil a conquistar uma medalha de ouro inédita no Rio de Janeiro em 2016. Era um jogador cotado para ter um grande futuro no futebol europeu. Porém, a partir do ano de 2018, as coisas mudaram bastante na carreira do Luan. Ele teve uma queda de rendimento inexplicável na equipe do Grêmio. Então, um jogador que antes era uma referência na equipe, acostumado a marcar em jogos importantes, acostumado a fazer gols em clássicos, ele acabou caindo de uma maneira que ninguém consegue explicar. Inclusive, o próprio Luan não consegue. Acabou então que após ele cair de rendimento no Grêmio em 2018 e em 2019, ele foi contratado por outro time. Esperava-se que, com uma mudança de ares, com uma nova motivação, o Luan pudesse recuperar aquele bom futebol que o fez ser eleito Rei da América no Grêmio e também ser convocado para a seleção brasileira. Até porque, para quem não se lembra, o Luan chegou a ser um dos nomes cotados para ir para a Copa do Mundo da Rússia em 2018. Ele acabou sendo um dos nomes que ficou bem perto de ir, porque no tempo que antecedeu a Copa de 2018, ali 2017, que é quando o Grêmio vence a Libertadores, o Luan jogava muito. Tanto que na final do Mundial contra o Real Madrid, muita gente apostava que o Luan poderia decidir alguma coisa para o Grêmio surpreender o Real. Então em 2020 o Luan trocou de clube, indo jogar no Corinthians, que é o time que diziam que na infância era a equipe de coração do Luan. Tanto que tem fotos do Luan na infância vestindo a camisa do Corinthians. E quando ele chegou, mesmo que ele viesse de um momento de baixa no Grêmio, ele chegou rodeado de expectativa. Foi uma contratação cara, chegou por 22 milhões de reais e chegou com um salário de estrela. 800 mil reais por mês, sendo um dos jogadores mais bem pagos do elenco. Acontece que o jogador, eleito Rei da América no Grêmio, nunca apareceu na equipe do Corinthians. Para ser sincero, acompanhando o rendimento do Luan no timão, ele não jogou no Corinthians 10% do que ele havia jogado na sua boa fase no Grêmio. Foi um cara que realmente acabou devendo. E como eu disse, existia uma expectativa nele para ele poder recuperar o seu futebol no Corinthians. Tanto que ele até recebeu a camisa 7 do timão das mãos de ninguém mais ninguém menos do que Marcelinho Carioca, que é um dos maiores ídolos da história do clube. Então o Luan, ele nunca jogou no Corinthians o futebol que se esperava. Só que se ele pelo menos não jogasse o futebol esperado, mas se dedicasse, pelo menos a torcida entenderia, porque é normal o jogador viver um auge na carreira e depois nunca mais repetir aquele grande momento. O problema é que o Luan ele demonstrava no Corinthians uma total falta de interesse, falta de comprometimento, e isso que acabou chamando a atenção da diretoria e da própria torcida, que passou a ficar revoltada com o Luan, porque ele era um jogador muito caro, mas que não correspondia dentro de campo, nem pelo menos com a força de vontade, que é algo que a torcida do Corinthians sempre cobra de todos os seus jogadores. Então o Luan tinha atuações ruins e falta de interesse, mas toda a situação dele no Corinthians foi agravada quando a torcida descobriu que o Luan, enquanto não jogava nada, gostava ainda de curtir as noites paulistas. Então ele começou a ser flagrado
na balada, ser flagrado em lounges de narguile, fora também que os vizinhos do Luan começaram a reclamar muito de festas que ele fazia durante as madrugadas. Querendo ou não, essa vida noturna que o Luan levava, qualquer jogador pode levar. Na sua folga, você faz o que você quiser. Mas você tem que ter a ciência também de que, se você for encontrado na noite, você vai ser cobrado se você não estiver jogando nada, que era exatamente o caso do Luan. Fora também que, bebendo, fumando durante a noite, o Luan claramente iria ter o seu rendimento comprometido. Então todos esses problemas que ele teve no Corinthians levaram o Corinthians a emprestá-lo em 2022. Então desde o dia 19 de fevereiro de 2022, ele não entra em campo com a camisa do Corinthians. Nesse dia 19 de fevereiro, ele acabou jogando pelo Timão uma partida do Campeonato Paulista. Depois ele nunca mais foi aproveitado. Acabou então que para ele não ficar parado no Corinthians, sem jogar, e também para o Corinthians conseguir uma vitrine para tentar vender o Luan, eles o emprestaram para um rival pagando todo o salário dele. Então ele jogava no Santos, onde ele ficou até o fim do ano passado, com o Corinthians pagando 100% do salário dele. Ou seja, ele jogava no Santos com o Corinthians pagando 800 mil por mês. No Santos ele também acabou não jogando o esperado, teve um rendimento bem abaixo e acabou fazendo sua última partida pelo Peixe no dia 11 de novembro de 2022, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O contrato do Luan com o Santos acabou, o contrato de empréstimo no caso, e ele acabou então voltando para o time do Corinthians. Só que para essa temporada, o Corinthians tinha outros planos. E nesses planos, Luan não estava incluso. Ou seja, ele ainda tem contrato com o Corinthians até o final desse ano, mas não tem sido aproveitado porque ele está fora dos planos da equipe. E agora você vai entender o que ele tem feito nos bastidores, já que ele não tem jogado. O Luan, atualmente, ele está afastado do elenco principal do Corinthians. Então ele não treina junto com Roger Guedes, Yuri Alberto, Cássio. Ele treina num horário alternativo. Além de ele estar treinando em separado, o Luan também tem feito um tratamento psicológico justamente para que ele possa ter confiança para recuperar aquele futebol que ele apresentou um dia vestindo especialmente a camisa do Grêmio. Agora, algo que tem revoltado a torcida do Corinthians nas redes sociais é a postura do Luan quanto à sequência do seu contrato. Como eu disse, o Luan tem contrato até o fim do ano e ele é um cara que ganha muito bem, 800 mil por mês. Só que como ele está hoje treinando em separado, tá fazendo tratamento psicológico e não tem sido aproveitado no elenco principal, a diretoria do Corinthians já procurou o Luan por várias vezes para discutir uma rescisão de contrato amigável, para que ele possa sair do Corinthians livre e possa então acertar o seu futuro com outra equipe sem problema nenhum. Aí que tá. O Luan tá sendo chamado de folgado pelos torcedores do Corinthians nas redes sociais porque ele não aceitou uma rescisão amigável com o clube. O Luan disse que só aceita rescindir com o Corinthians se o Corinthians pagar tudo o que ele tem a receber ainda até o fim do contrato, que é o total de 7 milhões e 200 mil reais. Então ele até topa ir embora nesse momento, desde que o Corinthians pague tudo o que ele tem direito até o fim do contrato. O Corinthians, claro, não aceitou essa sugestão do Luan e deve seguir com o jogador treinando em separado e fazendo o acompanhamento psicológico até o final do contrato. Vale lembrar que mesmo estando todo esse tempo sem ser aproveitado no Corinthians, o Luan em nenhum momento foi procurado por nenhum clube no mercado da bola. E é algo que na próxima temporada, ele ficando livre, vai ser difícil de acontecer. Porque todos os clubes estão acompanhando o que ele tem feito nas últimas temporadas, que é um rendimento baixo dentro de campo, é um jogador muito caro e, acima de tudo, não tem mais aquele comprometimento que tinha na época do Grêmio. Então acaba sendo um claro desperdício de talento, porque jogar bola todo mundo sabe que o Luan sabe jogar, a questão é que parece que ele simplesmente não quer. Por isso, aqui tá nesse vídeo por onde anda o Luan e por que ele não joga mais no Corinthians. Porque como ele não tem jogado, muita gente nem sabia que ele ainda tinha contrato com o Corinthians. Muitas pessoas achavam que ele já estava em outro clube, até fora do Brasil, porque nunca mais viram o nome dele na mídia. Mas a verdade é que ele segue no Corinthians, mas está afastado e não quer ir embora sem receber esses mais de 7 milhões de reais que ele tem direito. Agora eu quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários sobre a situação do Luan. Você ainda acha que o Luan tem condições de dar a volta por cima jogando em outro clube? Por exemplo, na próxima temporada ele já vai ficar disponível no mercado. Acha que vai ter muitos clubes querendo contratá-lo após tudo que ele fez no Corinthians? Comenta a sua opinião que eu quero muito saber. Eu particularmente acho que não. Acho que o Luan não consegue mais se recuperar. E não é nem que eu tô desacreditando dele como jogador. Acho que ele sim é um jogador que tem qualidade técnica. Só que ele precisa querer.
Só que em todos esses anos ele tá mostrando que ele não quer mais ser aquele jogador de alto nível que ele foi na equipe do Grêmio, que chegou à seleção olímpica vencendo medalha de ouro, sendo importante. Ele dá indícios de que ele não quer mais ser esse jogador. Se ele quisesse, pela qualidade técnica que ele tem, com certeza daria a volta por cima. Mas ao menos é algo que ele não tem dado indício nenhum nesses últimos tempos. Lembrando que o Luan tem 30 anos no momento. Então, bom, galera, esse aqui foi só o primeiro vídeo dessa quinta. Agradeço profundamente a você aí pela companhia em mais um vídeo do canal. Não se esqueça, se você tiver gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga também aqui nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!